E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal, a gente vai falar sobre uma das habilidades que todo jogador de xadrez deve ter para evoluir no seu jogo, certo? Então hoje a gente vai estar falando sobre reconhecimento de padrões, certo? Mas antes da gente falar sobre reconhecimento de padrões, primeiro a gente tem que saber o que é um padrão no xadrez, certo? Então pessoal, padrão no xadrez é uma configuração de peças ou de peões, certo? Que se repetem em várias partidas diferentes. E aí, para cada padrão já existe uma sequência de movimentos já catalogados e estudados que vão deixar o jogador, né, que reconheceu aquele padrão, em vantagem já sobre o seu adversário, certo, pessoal? Aí você pode se perguntar, tudo bem, eu vou aprender aqui um padrão, mas quem garante que esse padrão vai se repetir na minha partida, né? É uma coisa assim muito específica, né? E a gente vê que é muito difícil que uma partida seja igual à outra. Então como é que esse padrão vai acontecer na minha partida? Eu vou lhe explicar aqui, certo? Nesse vídeo. Então a gente vai entender mais sobre esse mundo de padrões, certo? E nada melhor para começar com um exemplo, certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo aqui para vocês. Então pessoal, chegamos aqui e essa é a primeira posição que eu quero analisar com vocês. Na verdade é o primeiro padrão que eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Então, se você já conhece esse padrão, primeiro que jogam as brancas aqui, certo? Então, se você já conhece esse padrão, é muito mais fácil você reconhecer ele, certo? Provavelmente muitos de vocês já sabem qual é o lance que as brancas devem fazer aqui, certo? Se eu colocar essa posição na engine agora, pessoal, já vai marcar mate em 3 para as brancas, certo? E aí você tem que encontrar esse mate, certo? Então, eu imagino que você tenha pausado aí o vídeo, né? Tenha tentado encontrar. Se você não encontrar, a gente vai ver agora a resposta, certo? E a resposta é bispo F8. E qual é a ideia desse lance? Primeiro, eu intercepto a ação da torre aqui, né? Protegendo o rei. E agora eu ameaço mate com a minha dama, certo? Ele não pode tomar de torre o meu bispo, porque eu tomo de dama e vai ser mate, certo? E não tem como essa dama voltar para defender o mate aqui na casa de G7. Então é por isso que o computador já marca mate em 3, né? Eu fiz o primeiro lance, agora ele vai ter que entregar a dama para não levar mate. Aí fiz o segundo lance, e agora ele vai ter que entregar a torre, que é o que vai dar seguida ao meu terceiro lance, que vai ser mate em 3, né? O terceiro lance. Então, o padrão que eu mostrei para vocês é a peça chegando na última fileira para interceptar a ação da torre e assim ameaçar mate, certo? Aí você vai falar, mas como é que isso vai se repetir na minha partida? Como é que eu vou aplicar isso no meu jogo? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona, certo? Aí a gente vai entrar mais na questão do reconhecimento do padrão, não é nem o padrão em si, certo? Vamos lá, para o próximo exemplo. Então, pessoal, chegamos aqui no segundo exemplo e eu já vou adiantar para vocês, certo? É a mesma ideia, certo? É a mesma ideia do primeiro exemplo. Então, claro que você já reparou que não é a mesma posição, certo? Então, já vem a primeira coisa. Não é a mesma coisa que aconteceu no primeiro exemplo, mas a ideia é a mesma, ou seja, o reconhecimento do padrão é o mesmo, certo? Então, qual é o reconhecimento que a gente aprendeu? Peça na última fileira interceptando a ação do defensor, que no caso é a torre. Então, primeiro que eu quero falar aqui para vocês. Isso aqui não é uma posição preparada, certo? Isso aqui foi uma partida que realmente foi jogada em 1945 entre Ragozin e Taimanov. Ragozin estava de brancas e ele jogou nessa posição cavalo E8, que primeiro intercepta a ação de defesa que a torre está fazendo aqui sobre o rei, certo? E ameaça mate com dama G7 capturando o bispo. Então ele não pode fazer um lance fútil como dama captura peão, porque simplesmente eu tomo o bispo dele e acabou a partida, é mate, certo? Se ele avançar o peão querendo defender o bispo com a dama, agora a gente faz, né, a questão da ideia em si, né? Porque eu coloquei meu cavalo em E8 para interceptar a ação da torre, né? Então, vamos lá. Agora eu entrego a minha dama, porque a torre não pode mais capturar a minha dama, justamente pelo que o cavalo está agindo na posição. O cavalo está sendo como se fosse um muro, né? Impedindo que a torre defendesse o rei. Agora, quando ele toma de bispo, eu tomo de torre, dando cheque no rei. O rei não pode descer, por conta também do cavalo, né? Então, além do cavalo impedir que a torre defenda o rei, ele também colabora no mate, certo? E aqui, pessoal, não tem mais muito o que fazer. Depois de cavalo E8, a posição já está perdida para as peças
pretas, tá, pessoal? Então, a ideia foi a mesma, a posição foi diferente. Então, é aqui que muitas das vezes, né, a gente se pergunta também, né? Onde que entra a genialidade, né? Onde que entra o talento de cada pessoa no xadrez, né? Porque a gente vê que cada pessoa pode estudar, pode aprender estratégia, finais, abertura e evoluir no seu nível. Mas onde é que entra a questão do talento nisso? É justamente na aplicação das ideias. Percebam que Ragozin, ele sabia, eu tenho plena certeza que ele sabia desse padrão. Mas, com certeza, isso aqui que aconteceu na partida dele nunca deve ter acontecido em nenhuma outra partida. Mas ele conhecia a ideia e, por causa da ideia, ele conseguiu aplicar da mesma forma em uma posição completamente diferente. Então é disso que se trata o reconhecimento de padrões, certo? E aí também vem a questão do seu talento, certo? Como é que você consegue aplicar, né, o padrão de acordo com a sua linha de pensamento, certo? Então aqui é meio que como se o padrão estivesse se repetindo indiretamente, porque a posição não é a mesma, mas a ideia é a mesma, certo? Então é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Eu vou trazer mais padrões aqui e a gente vai dando uma olhada, passando por cada um. E aí, pessoal, depende do seu nível, você conseguir aplicar isso aqui nas suas partidas, certo? E aí, quanto maior for o seu talento, melhor você consegue aplicar isso, certo? É claro que você também pode treinar isso aqui, né? Ficar vendo vários e vários padrões todos os dias, que aí as ideias vão começar a brotar na sua mente, certo? Assim como aconteceu com Ragozin nessa partida, certo, pessoal? Então agora, vamos para o próximo padrão. Voltamos aqui, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês o padrão do mate Philidor, certo? Aqui jogam as brancas, certo? E aí tem mate em 5 jogadas, certo? Se você quiser pausar o vídeo para tentar encontrar o mate, fica à vontade, certo? Imagino que você tenha feito isso. E agora a gente vai seguir com os lances, certo? O primeiro lance aqui, né? Jogam as brancas, é dama E6, cheque. Bom, aqui o rei tem duas opções. Ou rei F8 ou rei H8, certo? Se o rei vier para F8, eu tenho dama F7 mate direto, certo? E se o rei vier para H8, é agora que vai entrar, né, o padrão do mate Philidor. Que a gente vai jogar com cavalo F7 e cheque. Agora o rei não tem mais opções, ele tem que ir para G8. E agora a gente vai aplicar uma técnica que acontece no xadrez, certo? Que é bem interessante. Vou mostrar aqui um lance para vocês e já explicar a técnica. Cavalo, H6, cheque. E reparem que é um cheque duplo. Ou seja, é um cheque com duas peças ao mesmo tempo. Eu estou dando cheque de dama e de cavalo ao mesmo tempo. E quando essa situação acontece no xadrez, não interessa. O rei é obrigado a se mover, certo? Porque ele não pode capturar nenhuma das peças. Porque, por exemplo, se ele tomasse o cavalo, ainda estaria em xeque com a torre. Então, sequer ele poderia tomar o cavalo, né? Porque senão eu ia tomar o rei dele com a minha dama. Então, isso aqui não é nenhuma coisa possível de se fazer no xadrez, né? O rei não pode ser capturado no xadrez, certo? Uma partida acaba quando o rei leva mate, né? Não é quando o rei é capturado, né? Como acontece aí, né, em muitos lugares aí, nas escolas principalmente, né? O pessoal não entende muitas regras. Mas o rei é a única peça do tabuleiro que não pode ser capturada, certo? Então, quando acontece essa situação que o rei fica em xeque duplo, ele é obrigado a se mover, certo? Então, de novo, se ele vier para F8, eu vou ter dama F7 mate. Então, tem que jogar rei H8, certo? E é aqui que entra a questão, né, do mate Philidor, que muita gente também chama de mate sufocado. Por quê? Porque agora as brancas, pessoal, fazem um lance muito bom, certo? Inclusive deve ser um lance brilhante em várias posições. Quando você joga esse lance, o computador acusa esse lance como brilhante, que é dama G8, entregando a dama. Primeiro, ele não pode tomar de rei, claro, porque está defendido pelo cavalo. Então ele é obrigado a tomar de torre. E quando ele toma de torre, agora que vem a ideia do mate sufocado, eu vou ter cavalo F7 cheque. E perceba, o rei não tem para onde ir, porque ele está sufocado pelas próprias peças, certo? E não tem como tomar esse cavalo, né? Então aqui é cheque, mate, acabou a partida, certo? Então é esse o padrão. Agora a gente vai mostrar para vocês uma posição diferente, onde esse padrão aconteceu também, certo? Então vamos lá. Voltamos aqui, pessoal. E essa aqui é a segunda posição. E você deve achar que é bem igual do que aconteceu na primeira posição, mas não é, né?
Você não pode querer aplicar a mesma ideia achando que vai dar certo, certo? Bom, se você pensou em cavalo F7, para quando ele jogue rei H8, você dá o cavalo H6 de novo e depois entregar a dama e dá mate, você está redondamente enganado. Vamos lá, eu vou jogar cavalo F7 aqui, ó. E a engine aqui já marcou como erro grosseiro. Justamente por quê? Porque ele pode capturar o meu cavalo de torre, né? E eu não posso querer tomar a torre dele, porque senão eu levo um mate com dama C1 e acabou. Vou ter que entregar o bispo e depois a dama. Então não é tão simples como a gente estava vendo. Aqui o computador acabou de dizer qual é o lance, né? Infelizmente. Mas aqui o padrão aconteceu de maneira diferente. Aqui eu não dou mais cheque com o cavalo, eu entrego a dama direto. Porque agora o rei não pode tomar porque está apoiado pelo bispo, certo? Antes, quem apoiava a dama era o cavalo aqui em H6, no exemplo 1, certo? Aqui, quem apoia a dama é o bispo. Opa, é o bispo. Então, aconteceu a mesma coisa, só que numa situação diferente. E, de novo, não pode tomar de rei, porque o bispo defende, é obrigado a tomar de torre, e agora acontece a mesma coisa. Cavalo F7 cheque, e temos o mate Fiddle ou mate sufocado, certo, pessoal? Então, o padrão não foi o mesmo, ou seja, a configuração de peças não foi a mesma, mas o reconhecimento do padrão, a ideia foi a mesma, né? Porque o rei levou mate sufocado. Vamos agora para o próximo padrão, pessoal. Então, pessoal, voltamos aqui para o próximo padrão. E aqui, se vocês forem analisar materialmente falando, certo? As brancas estão totalmente perdidas, porque estão com a torre e um peão a menos, certo? Mas aqui existe um padrão que salvará a partida para as brancas, certo? E bom, só dando uma dica assim, né, entre aspas, é necessário que tenha um cavalo cortando essas duas casas do roque do rei adversário, né? E quando eu falei isso, talvez você já tenha sacado qual é o padrão que eu quero mostrar aqui para vocês, certo, pessoal? E o padrão é o seguinte, né? Espero que você tenha pausado e tenha tentado encontrar sozinho. Se você não encontrar, a gente vai ver agora. E o padrão é dama captura H7, né? Repara que ele é obrigado a tomar minha dama, né? Não tem para onde ele mover o rei. Então, ele é obrigado a tomar minha dama. E agora eu vou jogar torre H4 cheque. E perceba que é mate, né? Porque eu estou ameaçando aqui o rei e o rei não pode escapar para nenhuma dessas casas, porque o cavalo cobre essas duas casas, certo? Então, pessoal, esse padrão em si, ele não tem um nome específico, certo? Mas ele acontece bastante em muitas partidas, certo? Então, agora eu vou mostrar outro exemplo desse mesmo padrão. Na verdade, não desse mesmo padrão, mas dessa mesma ideia, desse mesmo reconhecimento para vocês, certo? Então, o padrão vai ser diferente, ou seja, a configuração de peças vai ser diferente, mas a ideia vai ser a mesma. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Então, pessoal, chegamos aqui em uma posição diferente, ou seja, um padrão diferente, mas o reconhecimento do padrão é o mesmo, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, jogam as brancas. Se você quiser ver novamente como as brancas ganham essa posição, fica à vontade, certo? Então, voltamos aqui, espero que você tenha visto. E, de novo, as brancas estão materialmente perdidas, né? Estão com muito material aqui a menos, né? Mas, de novo, o padrão vai salvar a partida. E o lance é justamente cavalo E7 cheque. Repara que o rei não pode ir para nenhuma dessas casas, porque a torre corta essas casas. O rei é obrigado a ir para H8. E aqui aconteceu o mesmo reconhecimento de padrão, que é o cavalo tirando essas duas casas. E agora, de novo, eu vou capturar em H7. O rei é obrigado a capturar. E agora eu dou cheque de torre. E, de novo, é mate, porque o rei não pode escapar por essas casas, tá, pessoal? Então, o padrão foi diferente, né? O posicionamento das peças foi diferente, mas o reconhecimento do mesmo padrão foi o mesmo, certo? Vamos agora para o próximo e último exemplo desse vídeo. Então, pessoal, voltamos aqui no próximo padrão que eu quero mostrar para vocês. E aqui é uma configuração de ataque contra o rei adversário, tá? Então, se você quiser achar a sequência de lances, certo? Fique à vontade e aí eu já volto com a resposta. Certo, pessoal? Voltamos aqui. Espero que você tenha procurado a resposta correta. E vamos lá, pessoal. O primeiro lance, na verdade, é dama H5 cheque. Repara que o rei não tem muitas casas para onde ele possa ir, certo? Ele é obrigado a ir para G8. E quando joga rei G8, muitas pessoas vão pensar em dar cheque de dama e aí tentar achar algum tipo de mate aqui nessa posição, mas
não funciona, pessoal, porque o rei vai conseguir escapar e vai se esconder aqui por essas casas, né? Vai levar o rei, vai esconder e aqui as brancas já estão totalmente perdidas, certo? Porque o material já está bem pior aqui, né? A situação das brancas. Mas aqui, pessoal, o padrão que eu quero trazer para vocês é o cheque de bispo primeiro. Eu dou cheque de bispo. Repara que o rei não pode vir para cá, porque a dama corta essas casas. Então o rei é obrigado a vir para cá, certo? E aí que vem a questão da configuração. Quando o meu rei vai para H8, o rei do meu adversário, na verdade, eu vou jogar agora bispo G6 cheque. Porque agora o bispo vai tirar essa casa e o rei é obrigado a se mover de novo. E aí quando eu jogo rei G8, agora sim eu dou cheque de dama. Porque meu bispo não está mais em C2 como ele estava antes, né? Repara que nessa posição, quando eu dou cheque de dama, meu bispo está em C2. E aí o rei vai conseguir escapar para essa casa. Então primeiro eu vou trazer o meu bispo dando cheque. Para quando o rei sair, ó, agora eu tirar essa casa com o meu bispo. E aí quando joga rei G8, agora sim eu trago minha dama, porque o rei não desce. E nessa posição é checkmate. Tá, pessoal? Então foi esse o padrão que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai para o exemplo 2, certo? Desse mesmo reconhecimento de padrões, né? Não vai ser o mesmo padrão, certo? Então vamos lá. Estamos aqui, pessoal, no segundo exemplo. E aqui as brancas estão totalmente perdidas, materialmente falando. Primeiro que as pretas estão ameaçando o mate, né? E o bispo e a dama, né? Então elas estão com 3 ameaças aqui. E no mínimo você vai perder a dama aqui, né? Para defender tudo. Então, vamos lá. O reconhecimento é o mesmo. Repara. Primeiro a gente tem que lembrar, sempre dar cheque primeiro de bispo. Repara que o rei dele, ó, tá meio que cortado pela dama aqui. Não tá meio que cortado, ele está cortado pela dama. Então, primeiro eu vou dar cheque de bispo, né? Bispo H7 cheque, o rei tá cortado aqui agora. E ele é obrigado a jogar rei H8. E agora a mesma ideia, o bispo vai cortar essa casa de F7. Agora eu vou dar cheque, o rei não pode ficar, né, em nenhuma dessas casas, vai ter que ir para G8. E agora eu vou entrar com a dama finalmente em H7. Então aconteceu a mesma ideia, mas o padrão foi diferente, né? E agora quando ele joga rei F8, que é obrigatório, forçado esse lance, agora vem dama F7 e é mate. Então, o padrão foi diferente, ou seja, a configuração de peças foi diferente, mas a ideia foi a mesma, certo? Então isso, pessoal, responde a pergunta que a gente fez lá no início, certo? A pergunta era, beleza, eu entendi qual é o padrão, mas como é que eu vou aplicar essa minha partida? Justamente pelas ideias, o reconhecimento das ideias, certo? Então não precisa que aconteça exatamente a mesma posição. Basta que aconteça a mesma ideia que você vai conseguir aplicar nas suas partidas, certo, pessoal? E aí, ó, tem inúmeros padrões que você pode aprender, certo? E essas ideias vão sempre somar no seu jogo, certo, pessoal? Então, sempre busquem aprender por mais padrões, entender qual é a ideia deles para você aplicar depois na sua partida, certo, pessoal? Então era isso, era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, pessoal. Valeu!